Nos tempos atuais, nós estamos vendo um vulco-vulco de excessos, onde esses excessos acabam atrapalhando o nosso fluxo, a nossa espontaneidade, tudo aquilo que nós somos. Mas o que de fato nós somos? De onde viemos é uma preocupação que acabamos tendo, quando na verdade nós nem nos preocupamos com a história daqui, de Gaia, onde os nossos ancestrais estavam ou vieram. Você já se questionou, por exemplo, sobre sua avó, tataravó, de onde eles vieram e qual conexão que eles tinham? Qual o sagrado que eles vieram? Eu sei que é algo que parece estranho para alguns, mas para outros nem tanto. Afinal de contas, o nosso planeta, a Terra, Gaia, existe os seus mistérios. E esses mistérios são travados também, ou cravados, pela existência de um assentamento dos guardiões. Estou falando dos povos originários, estou falando dos indígenas, aqueles que sempre guardaram, de uma certa forma, a estrutura desse assentamento de Gaia, dessa história que, para muitos, não tem importância e, para outros, é o momento do retorno, é o momento de voltar a se reconectar com o seu eu, entendendo quem é você na natureza, despertando a própria natureza no teu ser. E para conversar com a gente sobre isso e a gente entender um pouquinho mais, eu convidei o meu amigo escritor Gabriel Mendes. Seja bem-vindo, Gabriel, de volta aqui para poder compartilhar com a gente um pouquinho dessa imersão, até mesmo porque, olha, o Gabriel lançou recentemente, está fazendo um sucesso, seu livro na Amazon, já é best-seller e já está aqui também pela Letramento fazendo lançamento no impresso e vai contar um pouco sobre a história também dos dois guardiões da Rainha da Floresta, um livro, gente, que está dando o que falar. Meu amigo, seja bem-vindo, que bom mais uma vez aqui contigo. Muito obrigado, Frank, que honra estar aqui novamente, obrigado pela oportunidade. Olá a todos também, a Irmandade que está aqui juntos. Para mim vai ser um prazer poder estar contando histórias, né? Assim como os nossos antepassados, os povos originários, eles têm muito essa questão de compartilhar os saberes através de histórias. Então será uma noite aqui para a gente poder contar novas histórias. Pois é, falando de história, né? A gente vê hoje em dia esse movimento até mesmo procurando trazer as lembranças e recuperando as histórias dos povos originários. Que sou eu, você, todos nós viemos dessa conexão e nos perdemos de alguma forma. Você acha, Gabriel, que a gente está agora fazendo um caminho de retorno às nossas ancestralidades materializadas aqui na Terra? Sim, inclusive tem aquela frase, né, que tem se popularizado, que é o futuro é ancestral. Então, cada vez mais estamos percebendo que para a direção que estávamos indo quanto humanidade, né, se desconectando da nossa própria natureza, da natureza ao nosso redor, vivendo um estilo de vida completamente desconectado, né, dos elementos, dos animais, das plantas. Então, a gente acabou vivendo durante muito tempo, a sociedade, ainda vivemos, né, principalmente nas grandes cidades, uma rotina muito que nos drena a nossa energia vital, muito acelerada, muito voltada ao consumismo. E agora estamos percebendo que precisamos fazer esse caminho, né, trilhar o caminho da nossa essência, de volta para casa, reconectando com a mãe natureza, percebendo que dentro da mata, dentro dos rios, dos mares, está a nossa cura. Então, acho que esse é o caminho de volta, né, o caminho de voltar para a nossa natureza e dessa reconexão com a grande mãe, né, com Gaia. Dentro dessa reconexão, porque você fez um mergulho agora incrível, né? A gente vê que as medicinas da floresta, elas estão tendo uma força agora e acabou adentrando nos centros urbanos. Você acha que isso é um auxílio para poder amenizar, inclusive, o vulco-vulco, né, das pessoas que estão ali
na Matrix, ou que, de alguma forma, isso deveria ser preservado para ficar de onde ela nasceu, né? Na floresta. O que é que você vê, assim? Eu queria saber seu ponto de vista. Eu vejo dois cenários em relação a essa situação. A primeira é que é uma necessidade, né, do ser humano que vive nas grandes cidades, que está talvez atravessando aí essa turbulência emocional, doenças, né, agora com as redes sociais, cada vez mais esse ritmo acelerado, essa dependência da dopamina. Então a gente acaba criando um estilo de vida que realmente nos adoece. Então a natureza, quanto essa fonte inesgotável de cura, ela pode trazer ferramentas através das suas plantas, ela pode nos auxiliar, né, no nosso caminho, na nossa evolução, amenizar nossas dores. Agora, isso precisa ser feito com muita reverência, com muito respeito, com muita responsabilidade, porque existem os mistérios por trás, né, são plantas de poder. Então, essa medicina, não é à toa, né, que ela é protegida também pelos guardiões, pelos xamãs, pelos antigos, que têm essa conexão mais íntima com essas plantas. Então, quando chega na cidade, às vezes, se a gente não tiver a consciência para fazer o bom uso dessas plantas, a gente pode acabar se prejudicando, pode acabar distorcendo a função que ela tem, né, na origem. Então, acho que é importante que a gente se conecte com essa sabedoria ancestral, com essas curas que vêm da Mãe Natureza, mas com muito respeito, com muita reverência, entendendo que ela é algo muito poderoso, de fato. Então, a gente precisa ter esse cuidado, se sentir esse chamado, né, de fazer essas consagrações. A gente vê que dentro das medicinas existem diversas medicinas, né, melhor, até foi repetitivo, mas que existe várias medicinas, e essas medicinas, de alguma forma, elas acabaram auxiliando a muitos dentro do seu processo de despertar, alguns por passagens, outros por permanência dentro do estudo, dentro do mergulho. A gente vê, por exemplo, aí o DJ Alok, né, que é um cara, para mim, ele é um príncipe espiritual. Eu já tinha feito uma conexão, assim, dentro da leitura energética dele, e ele está trazendo como até mesmo com um guardião urbano, trazendo o cuidado, ou melhor, um guardião desses povos, trazendo um cuidado para os centros urbanos através da sua arte. E isso tem ajudado a muitas pessoas, inclusive, a despertarem, a perceber o que é isso, né? Atiçando a curiosidade das medicinas da floresta. Não somente por curiosidade em si, mas pela curiosidade para ver se, de uma certa forma, aquilo auxilia o seu próprio eu. E eu estou achando bem interessante até mesmo esse trabalho também do Alok, porque, de uma certa forma, ele está fazendo com que as pessoas entendam um pouco desse mundo que tem a ver, na verdade, com o meu mundo, com o seu mundo, que muitas vezes nós não despertamos para entender o para quê de tal situação. Quando a gente adentra nos porquês da vida, ele fica repetitivo, mas quando a gente adentra no para quê, nós começamos a entender que tudo tem um fundamento. Eu falo disso até na CELC, né? O que é que está fundamentado? Antes da gente fazer essa conversa, essa entrevista, a gente fundamentou com a câmera, com o computador, com a internet, então, né, com a roupinha que a gente vestiu para ficar bem apresentado. Então, a gente fundamenta para poder trazer a informação. E eu vejo também o Alok dentro desse processo de despertar, no momento atual da nova era, muito como uma figura, como um príncipe astral, onde está ali conectando e fazendo essa reconexão com todos os povos. De uma forma, muitas vezes, sutil, mas também que deixa ali, de alguma forma, a sua mensagem. E esse trabalho, acho que principalmente desses jovens, do teu caso, Gabriel, do Alok, né, tem uma importância tão grande, sabia, na humanidade, de vocês trazerem essa condição, muitos, de liderança, de adentrar e de unir, integrar toda essa consciência também que as medicinas da floresta trazem. Isso são diversas. Para quem não conhece, depois eu vou trazer outras pessoas aqui também para falar um pouco mais sobre as medicinas, e a gente pode fazer uma série sobre isso, já tinha essa intenção, para a gente falar sobre cada uma delas. E aí, adentrando a isso,
Você mergulhou em uma experiência que foi uma experiência incrível antes do seu livro, ou melhor, para construir o seu livro. Mas você falou aí no início que você foi buscador, não é melhor, que estuda as questões voltado também às medicinas. E qual delas que você já teve experiência e como foi para você dentro do seu processo de despertar? Maravilha. Você tocou em alguns pontos muito interessantes, assim, que eu acho que vale ressaltar. Que, primeiro, também sou um grande admirador do Alok, porque acompanha um pouco da trajetória dele, e esse trabalho que ele tem feito começou muito nesse movimento que ele estava de se reconectar, né, com essa questão dos povos originários. Ele teve a oportunidade de consagrar a ayahuasca, e aí isso ele declara assim, em entrevistas, né, que em um desses momentos de consagração veio para ele muito forte esse propósito através do trabalho dele, da arte dele, como você citou, que através da arte ele poderia levar uma mensagem de cura, né? Ou seja, o som dele, como quanto DJ, poderia ser além de entretenimento, poderia trazer uma cura, uma expansão da consciência. E ele tem feito isso, né? Agora, no dia 19 de abril, Dia dos Povos Originários, ele lançou um álbum que foi todo criado em parceria com diversos indígenas de várias etnias, né? Então, às vezes você está aqui na cidade, mas você coloca um som onde tem ali o som do tambor, o som do maracá, que tem os cantos ancestrais, que tem muita força, que carrega já uma medicina. Isso já é uma forma de se reconectar com a natureza, né, com esses saberes ancestrais. Então, acho que é um trabalho muito bonito assim, que ele tem feito, e eu tenho percebido que várias pessoas, cada um na sua área, cada um na sua arte, tem trazido ali uma contribuição, né, nesse movimento de despertar, dessa nova consciência ecológica. E eu também lembro que em 2016, inclusive foi no dia que a gente se conheceu, né, na consagração da aniversário da madrinha, né, do Santo Daime, a gente estava junto bailando ali, e foi a primeira vez que eu tinha tido a oportunidade de consagrar a ayahuasca, né, no caso, nessa doutrina chamam de Santo Daime. E para mim foi uma noite assim, muito especial, porque foi ali que abriu esse portal assim, dos mistérios, de entender que a natureza ela é viva de fato, né, que ela é a nossa mãe que pode nos curar. E foi ali a primeira vez que eu senti esse chamado da Rainha da Floresta, né, eu cantando o hino lá do mestre Irineu. Foi a primeira vez que me veio esse tema, assim, Rainha da Floresta. E anos depois acabei criando um livro que carrega esse título, né, dessa entidade feminina, misteriosa, que é a Rainha da Floresta, que eu tenho uma profunda reverência. Eu lembro que a gente estava ali, né? Era o aniversário da Catarina Kinete, que é uma das madrinhas da Igreja do Santo Daime de lá da Bahia, e tem um hino dela que fala exatamente isso. A Rainha da Floresta veio se apresentar no meio das matas, não lembro o restante, mas é muito forte esse hino dela, porque na força, né, na consagração, na ayahuasca, do Daime, naquele caso, o Santo Daime, traz essas instruções, né? E o interessante é que eu não conhecia o Gabriel, mas não conhecia aqui, né? Mas a gente estava conectado, tanto é que não precisou do esforço, simplesmente chegou e a gente se reconectou. E ele bailou na minha frente, do meu lado, assim, na ala dos solteiros, né? Eu estava na ala dos casados. Na época, na ala dos solteiros. E depois a gente acabou se reconectando ali no final. Depois de um tempo, a gente acabou se aproximando. Mas, ok. E dentro desse processo teu com a ayahuasca, né, com o Santo Daime, você conheceu também, além disso, outras medicinas, o rapé, algo assim? Sim, então, aquela noite ali foi um marco, né, que foi assim, um dia, uma noite divisora de águas na minha vida, porque a partir daquilo ali abriu esse portal, né, dessa busca de querer cada vez mais me aprofundar no meu autoconhecimento, de compreender melhor algumas situações que eu estava vivenciando. A ayahuasca abriu esse portal assim para eu poder fazer algumas correções de comportamentos, né, ter mais clareza dos próximos passos. E aí eu fui buscando também outras medicinas da natureza, da floresta. Então consagrei o rapé também naquela mesma noite. Fiz a consagração do rapé, depois a sananga, depois teve os cogumelos também, que foram assim sempre muito muito mágicos mesmo, assim, no sentido de uma expansão de consciência, de ter insights de vida valiosos através dos cogumelos. Enfim, algumas medicinas assim, que eu tive a curiosidade, mas não só curiosidade no sentido de querer saber como é, mas também já nesse caminho de buscar ferramentas que pudessem me auxiliar. Sabe? Certo. E
Depois dali, como foi que aconteceu, né, esse desejo de você escrever esse livro? Por quê? Porque houve aí uma transformação, ou aconteceu alguns questionamentos, porque você, eu lembro de você atuando no mercado digital de uma forma completamente corporativo, né? E aí houve um estalo, algo antes do livro, ou você conseguiu gerir isso, mesmo trabalhando no mercado corporativo, que eu digo, entenda. Eu sei que o trabalho seu era independente, mas você tinha uma empresa, mas estava ali, de uma certa forma, trabalhando, né, nesse mundo mais corporativo. Então, explica para a gente como foi essa transição, essa mudança, depois desse processo de despertar. O Tic-Teco ficou tentando encaixar ali algo relacionado ao que você pudesse fazer com despertar. Como foi, Gabriel? Legal. Então, sim, até hoje eu tenho esses dois lados, né? Tanto me atrai o caminho do empreendedorismo, dos negócios, né? De empresas. Eu tinha muito essa vontade de continuar empreendendo dentro do marketing digital, que era um ramo do conhecimento assim que eu sentia que era bastante próspero e que era possível, através do marketing, criar um estilo de vida mais livre, com liberdade geográfica. Mas, ao mesmo tempo, eu também estava vivenciando um despertar muito forte de consciência, né, de expansão da consciência, do meu autoconhecimento. Então, não daria para ser só um marketing qualquer, né? Por isso que a gente tentou, na época, criar um marketing mais humanizado, um marketing mais consciente, levando mensagens de pessoas ou de empresas que tinham uma contribuição positiva com o mundo, né? Por isso que a gente até chamava a nossa empresa de mensageiros. Mas, nessa dupla jornada, né, é aquela questão do caminho do meio, nem tanto para lá, nem tanto para cá, né? Então eu tentava trilhar um equilíbrio. E nos finais de semana, eu e um amigo assim que era meu sócio também, o Gabriel, que também é Gabriel no caso, a gente ia para as consagrações do Santo Daime, da Ayahuasca. A gente começou a ter esse aprofundamento cada vez mais forte, assim, de buscar cada vez mais a entender quem nós somos, a nossa essência. Vivenciamos várias experiências assim de retiros, e isso foi cada vez mais assim me engrandecendo, me sentindo que eu estava me fortalecendo, eu estava sendo mais protagonista da minha vida. Então, foi em 2019 que eu tive essa curiosidade assim, de querer conhecer a floresta amazônica, né? E aí lá foi uma experiência realmente muito profunda, porque eu tive contato com a aldeia Tuiuca, né? Uma etnia que fica lá próximo dos Rios Solimões. E ali foi também um momento assim de virada de chave, né? De perceber que aquela imensidão que a gente tem aqui no Brasil, né? Da floresta amazônica, o quanto que é importante preservar, né? Então veio um resgate assim, de um propósito maior, de como que eu poderia estar ajudando a estar preservando aquela maravilha natural que nós temos, sabe? Uhum. E ali foi, então, praticamente um chamado também de ajudar, auxiliar esses guardiões nesse momento, trazendo um pouco da aproximação e do despertar das pessoas aqui na cidade? Sim, com certeza. Acho que ali foi quando eu comecei a perceber que eles, de fato, hoje são os guardiões que estão na linha de frente, né? Ou seja, a gente pode perceber que em áreas que estão demarcadas, né, que tem a demarcação do território indígena, são geralmente as áreas que não têm desmatamento. Então, eles estão ali fazendo o papel deles de estar defendendo, né, com unhas e dentes ao território, aquele solo sagrado, que eles têm muito respeito pela terra. Mas nós aqui na cidade também podemos ser guardiões, né? Cada um também pode fazer a sua parte, também pode trazer mais consciência, né? E eu percebi que através de um livro, através de uma história, talvez contando um pouco do que eu aprendi com esse contato mais próximo dos guardiões, com essa reconexão que eu tive com a natureza, e aí volto a falar também do resgate que eu tive com o próprio xamanismo, que é o caminho espiritual que até hoje assim, eu mais me identifico. Eu comecei a perceber que eu poderia também fazer a minha parte, sabe? Então, eu trouxe através de um livro, canalizei as minhas experiências para poder estar trazendo essa consciência ecológica para outras pessoas, né? Especialmente para o público jovem. Pois é, a gente está vendo aqui, foi sucesso, melhor, sucesso mesmo, super sucesso, best-seller na Amazon, e agora ele tem o produto também impresso pelo letramento, a editora, e fazendo um sucesso grande com um trabalho que a gente vai chegar, inclusive, no atual. Fala primeiro aí desse best-seller na Amazon, por favor, Gabriel.
Eu considero que esse livro é um livro de autoficção, né? Porque tanto existe a parte, né, da magia, da fantasia, né, para criar uma boa história, mas tem muito também da minha jornada, né? Então, eu conto um pouco daquele primeiro momento antes do despertar, onde eu estava saindo do ensino médio e completamente perdido, sem saber o que é que eu gostava, o que é que eu amava fazer, qual curso seguir na faculdade, qual caminho profissional que eu iria trilhar. Então, eu digo que o livro tem essa primeira mensagem, né, de trazer um autoconhecimento, fazer a gente repensar quais são nossos dons, nossos talentos, nossos propósitos de vida. E na história, né, esse jovem protagonista, ele tem a oportunidade de viajar para a Floresta Amazônica, e é nesse momento da viagem que a vida dele muda de rumo, né, que ele conhece um indígena chamado Tatu, que de fato existe esse líder indígena chamado Tatu, que eu conheci numa aldeia aqui na Bahia, no sul da Bahia, em Caraíba, que pertence ao povo Pataxó. E através dessa troca, né, entre o jovem da cidade com o jovem indígena, tem esse intercâmbio cultural, né, tem esse compartilhamento de saberes. E aí o protagonista do livro ele acaba tendo esse despertar ecológico e ele assume essa postura de guardião, né, de como que ele pode ajudar o Tatu e o povo, os povos indígenas, a continuar existindo, resistindo e preservando a mãe natureza, né, da ganância humana, dos madeireiros, garimpeiros que às vezes chegam na floresta e essa vontade incessante de querer o ouro, sugar todas as riquezas, acabam desmatando, destruindo, queimando, e é algo assim que a gente está fazendo mal a nós mesmos, desses guardiões, para estar protegendo, porque todo mundo está reclamando que está cada vez mais calor, mudanças climáticas, mas o que é que nós estamos fazendo para evitar, para amenizar esses danos que estamos causando? Então, cabe a nós ter essa retomada, essa consciência e praticar, né? Ter ações congruentes, mais sustentáveis, mais ecológicas, para a gente poder viver em harmonia. Caramba, então eu estou vendo aqui, né, a gente vê até a capa do livro, né, que tem um mistério nessa capa, né? Os dois guardiões da Rainha da Floresta. Tá aqui você e tá aqui o Tatu. E a gente vê que é uma arte bem, bem peculiar, bem sutil, e ao mesmo tempo que não foi estudado, não foi algo colocado apenas, mas algo estudado, de conexão. Então, provavelmente, o artista que fez isso aqui, ele também é um ser de conexão e que já deve ter despertado também para poder conseguir entender e traduzir a história. Porque para mim, por exemplo, que mergulho nos conhecimentos da Rainha da Floresta, eu consigo, através da imagem, por si, já trazer tudo aquilo que mais ou menos eu vou ver no livro, né? Então, na história do livro. Então, conta um pouquinho para a gente dessa arte que eu acho que vale a pena falar sobre isso, Gabriel. Quem foi o artista? O artista foi o Ítalo Kozlov também, junto com o Tatu, né? Então, pode perceber que essa moldura aí que faz ao redor é um grafismo indígena, né? Então, foi o Tatu que desenhou essa moldura, que parece uma parte de madeira, é um traço bem peculiar assim, do povo Pataxó, e ele é um grande artista plástico, o Tatu. E o Ítalo, de fato, ele tem um trabalho que ele chama de arte multidimensional. Então, antes do livro antes de a gente finalizar o livro, eu contei um pouco a história para ele, e ele criou essa capa com o Tatu ali desenhado. Mas aí eu ainda não conhecia, de fato, o Tatu que deu origem a esse personagem, né? Na época eu chamava até de Tupã. E ele, mesmo assim, criou um personagem que, quando eu vi o Tatu pessoalmente, eu falei, nossa, você é exatamente quem eu estava escrevendo na história, é como se eu já tivesse acessado o campo dele. Caramba! Porque ele veio depois, né? Então eu sinto que teve várias sincronias assim, em relação ao livro, porque eu precisava ter um contato íntimo com algum indígena, que eu tivesse uma conexão profunda para poder trazer a mensagem genuína, né? A voz autêntica deles. E acabou acontecendo depois desse encontro, né? Quando eu já estava escrevendo a história, esse Tatu se manifestou mesmo. Caramba, olha só. Quem quiser conhecer também, muito, muito incrível. Agora, bom, não parou por aqui. A mensagem segue voando, a gente escuta muito, né? Você no Instagram, e aí fala um pouco, a mensagem segue voando, best-seller, e agora fazendo um trabalho incrível nas escolas com alunos.
Fala como surgiu isso e depois nós vamos... depois nós vamos para aqui, olha. Aqui, olha. O livro é o tatu. Esse é o tatu? É ele mesmo, sim. Pronto, o tatu aí, a imagem do tatu. Bom, a mensagem segue voando. Como foi que você começou com esse trabalho nas escolas? Foram convites? Como é? Me conta o que é que está rolando, que você está levando um pouco dessa cultura, um pouco da história também para as escolas. Maravilha. Então, acho que essa frase, né, mensagem segue voando, veio também de um movimento de autodescoberta, né? Eu lembro que eu ficava, assim, até na minha adolescência, eu não gostava muito do meu nome. Eu achava que o Gabriel era um nome muito, muito comum, né? Então eu ficava assim, pô, na minha sala tinham 3 Gabriéis, todo lugar que eu ia tinha Gabriel. E eu ficava, pô, por que minha mãe botou o nome logo de Gabriel, né? Então eu tinha uma desconexão. Porque você não tem um nome Frankmon. Aí rapidinho você ia querer ser chamado de Frank. Exatamente, aí eu fiquei assim, tipo, pô, Gabriel, nome comum, padrão, tal, mas aí depois do tempo eu comecei a estudar um pouco mais a origem do nome, né, e até algumas histórias que envolvem o nome Gabriel, né, e um dos significados que eu, assim, para mim foi muito forte foi quando eu descobri que o Gabriel, na Bíblia, né, é o mensageiro de Deus, né, é o homem forte de Deus, aquela pessoa que leva uma mensagem de luz. E isso me deu assim um chamado, né, de tipo, pô, será que eu poderia honrar esse nome sendo um bom mensageiro, né? Quem seria esse mensageiro no século XXI? Não é um anjo, mas é uma pessoa que talvez trabalhe levando mensagens de consciência. Então, nesse movimento de despertar da minha consciência, expressar a minha essência, eu comecei a ter um chamado mesmo, assim, de levar a mensagem, sabe? Então, antes era escrevendo alguns textos no Facebook, no Instagram, algumas reflexões que eu tinha, né, algumas mensagens que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. E sempre quando eu fazia isso, eu sentia que tinha um retorno positivo, as pessoas se sentiam provocadas, às vezes davam ali um feedback dizendo que aquela mensagem fez elas pensarem em algo. Então isso já me criava assim, um entusiasmo, sabe, um brilho no olho, de falar, poxa, esse caminho aqui me atrai, sabe, de querer trazer mais isso para as pessoas. E aí quando veio a história de criar um livro, ali foi quando eu senti tipo, que eu estava honrando o meu nome, né, de poder ser um mensageiro, porque eu fui lá na fonte, né, na natureza, nas aldeias, nas florestas, bebi dos mistérios, né, das medicinas, e, poxa, agora eu posso levar essa mensagem, ser um canal para transmitir essa mensagem para pessoas que talvez ainda não tiveram esse chamado, ou que estão tendo, mas ainda não tiveram a coragem de se lançar, né, para o desconhecido. Então, o livro ele tem aberto portas, porque tem me feito hoje palestrar em diversas escolas, principalmente aqui em Salvador, onde eu estou no momento, e eu estou trazendo essa mensagem, né, dessa consciência ecológica, do autoconhecimento, do propósito de vida, dessa reconexão com os saberes dos povos originários. Então, está sendo muito legal ter essa troca com leitores jovens, com estudantes, trazendo um pouco também da minha experiência de vida, do que eu vivi naquela época do terceiro ano, dos meus dilemas profissionais, da falta de clareza em relação à minha vocação, das minhas escolhas. Então, eu estou fazendo esse papel de continuar levando a mensagem, né? A mensagem seguir voando. É o que me inspira hoje. Maravilha. Bom, e aí tivemos agora a Bienal do Livro na Bahia e você esteve marcando presença. Fala como foi essa experiência. Isso foi incrível, assim, foi a realização de um sonho, porque eu juro para você, quando eu escrevi o livro, a minha vontade era somente que a mensagem se espalhasse, sabe? Que eu penso que cada livro desse é uma flecha que está atingindo as pessoas certas, né? Uma semente de algo assim que eu quero plantar no mundo. E eu me via muito assim que esse livro chegaria nas pessoas certas, mas iria se espalhar, né? Então, em escolas, em eventos. E para o escritor, a Bienal do Livro é como se fosse a Copa do Mundo, né? Para um jogador, fazendo analogia, é o grande evento. E aí, esse ano, ter a oportunidade de poder ter um stand lá, colocando o meu livro, tendo essa interação com leitores, poder falar mais da obra, ter esse alcance também, essa exposição, né? São milhares de pessoas passando ali todos os dias pelo stand, conhecendo a sua obra, lendo ali um pouco, comprando. Então, pô, foram dias mágicos que eu tive aqui em Salvador, na Bienal da Bahia, e estou muito feliz, muito realizado mesmo, porque foi algo que eu já visualizava lá atrás, há 2, 3 anos atrás, quando eu comecei a escrever o livro, e eu estou vendo se materializar agora, sabe? Você tem aí alguém que escreveu aqui no teu livro, fazendo uma apresentação,
o prefácio. Fala um pouco para a gente, porque essa pessoa é uma pessoa que é um marco, que é a Cristina. Fala um pouco dessa assinatura aqui, cara, que você já começando também com um prefácio que traz um grande nome. É uma bênção mesmo esse prefácio, é da Cristina Oiticica, um ser humano incrível, né? Uma mulher muito forte, uma mulher que ela é uma excelente artista plástica, esposa do escritor Paulo Coelho, que eu também tenho uma profunda admiração, né? Foi o escritor que me fez ter essa vontade de escrever meu primeiro livro, através do Alquimista, né? Que é a grande obra dele, assim. Foi o livro que plantou essa semente. Sim, me influenciou demais. Do jeito simples que ele consegue colocar ali os ensinamentos, de um jeito fácil. Eu falei, poxa, tenho vontade de escrever um livro que eu também pudesse estar compartilhando lições, aprendizados, através de uma história, né? Assim como ele fez com o Alquimista. E a Cristina surgiu justamente nessa conexão que eu tive com o Tatu, né? O Tatu, ele, como eu falei, é um artista plástico, e ela tem uma profunda conexão com a mãe natureza, então ela é pioneira numa arte chamada eco art, né? Que ela faz pinturas em telas, em terra, no chão, né, das matas, de floresta, ou às vezes até embaixo dos rios, deixa durante 9 meses aquela tela enterrada, e depois escava e retira a tela com a interferência da natureza, né? Então, o produto final é uma arte dela, em parceria, como ela fala, com a natureza, com os elementos. E ela enviou algumas telas para a aldeia Porto do Boi, em Caraíba, onde o Tatu mora. Ele também fez os traços dele, o grafismo que ele tem esse talento, e enterraram na aldeia lá, Porto do Boi. Quando eu estive lá em 2022, eu tive a oportunidade de conhecer ele me comentou sobre essa parceria que ele tinha feito com a Cristina, e aí a gente conseguiu, né, conversando com ela, e ela super conectada com essa causa ambiental, com os povos originários, com esse conhecimento ancestral, ela nos abençoou aí com esse prefácio maravilhoso, onde ela fala um pouco mais assim da obra. Então, para mim, foi um privilégio muito grande assim, poder ter no meu livro o prefácio da Cristina, que é a esposa do meu escritor favorito. Pois é, do Paulo Coelho. Olha, gente, e diz assim, já coloquei até os óculos aqui, senão o novinho de quarentão, o quarentena aqui não consegue ler. Então, é assim. Falar da mãe natureza é como falar de um encontro consigo mesmo. É uma aliança perdida pelo homem, uma conexão que ficou no passado. O livro Os Dois Guardiões da Rainha da Floresta, criado por Biel Mendes, além de muito bem escrito, é uma linda aventura que promove uma profunda reflexão sobre o elo entre o homem e a natureza. Quando Gabriel e o indígena Tatu me pediram para escrever o prefácio, eu tinha acabado de desenvolver um trabalho com o Tatu, um artista plástico do povo Pataxó. Eu também sou artista plástica e trabalho em parceria com a natureza, utilizando os símbolos do feminino e da fertilidade, juntamente com elementos orgânicos, como folhas, insetos, terra, sal, etc. Lembro-me que me senti muito bem quando consagrei pela primeira vez na floresta amazônica, com o pajé e o xamã da aldeia. Ali, eu percebi como tudo tem vida e o quanto nós estamos todos interligados. Espero que os dois guardiões da floresta cheguem a muitas pessoas no mundo, pois não são somente as florestas que pedem mudanças, mas todo o planeta. Porém, precisamos nos conscientizar que esse planeta é forte, muito mais forte que nós. Ele tem um ciclo de vida e transformação que ainda não conseguimos entender. É o ser humano que precisa mudar. Infelizmente, estamos muito apegados à matéria, o que dificulta mudar essa mentalidade de um momento para o outro. O fato é que a sagrada conexão com a natureza deve ser retomada. A mensagem do livro traz a urgência desta consciência perdida, indicando o amor como o principal e mais certo caminho para voltarmos a essa realidade. Os Dois Guardiões da Floresta é um livro limpo, fácil,
e profundo. Adorei ler e passar por essa experiência que remete a um passado perdido, um momento difícil e um futuro incerto. Pois os deuses já jogaram os dados. Cristina Oiticica, é isso? A pronúncia do nome dela? Isso, artista plástica e esposa do escritor Paulo Coelho. E aí começa o livro já aqui, ó. Ser feliz fazendo o que se ama. Que delícia, Gabriel. Ser feliz fazendo o que se ama. Eu acho que foi um lançar-se seu também, de ser feliz fazendo o que ama e de acreditar na possibilidade também da sua escrita. E te conhecendo, sabendo do teu coração, sabendo da sua entrega e sabendo também das dores, às vezes, que a gente tem que enfrentar para poder desconstruir algumas questões que a própria sociedade pede de nós, ou exige em alguns momentos, ou até mesmo utilizar desse recurso integrativo para poder fortalecer a mensagem que a gente quer passar. Eu acho que é um grande desafio e que pessoas, autores novos, autores de despertar, esses despertos, estão hoje procurando entender ou conectar para seguir a voz do seu coração. O que eu acho que seguir a voz do coração, tendo a consciência ou tendo o conhecimento que você traz até mesmo do mercado mais tradicional, fará com que a sua mensagem também, dentro da visão empresarial, de uma certa forma, também chegue a mais pessoas para poder romper barreiras. E romper essas barreiras é exatamente o que Paulo Coelho fez. Com a arte dele, ligado lá na parceria, com toda a história dele do passado, do Raul, né, e tantos outros, Lampião e tantos outros que... Lampião não Lampião do Nordeste, tá, gente? Lampião lá de São Paulo. E tantos outros que estavam ali naquele momento experimental, artístico, e que, de uma certa forma, cada um foi para a sua história, cada um foi para a sua consciência, seguindo o seu coração. E a gente vê dentro das histórias dos escritores, de quem escreve, porque é coração, é verdade, e a gente vê que geralmente todos os escritores passam por esse movimento. E quem se afina em consciência e equilíbrio e consegue ter uma visão ampliada, integrando todas as partes, como a flor da vida, consegue comunicar nesse todo. E eu acho que você está fazendo isso brilhantemente, você está conseguindo ir e vai muito mais longe. Esse vai ser o filho sagrado de tantos outros que virão. E continue seguindo o seu coração, porque seu coração vai trazer pérolas sagradas para a gente, para quem assim queira se alimentar, queira entender, queira mergulhar no sentimento de tudo que você vai colocar para fora. E eu fiquei, né, impressionado, né, com a maneira, o mergulho, a entrega. Eu converso isso também com a Paulinha, que você tem feito. E eu acho que essa entrega e tudo que você traz, tudo que você traz de bagagem, nada vai ser desperdiçado para você poder fazer com que a sua mensagem continue voando. Então, quem quiser conhecer, quem quiser ler, quem quiser saber um pouco mais do Biel Mendes, onde pode te encontrar e, principalmente, além disso, encontrar também para poder adquirir o livro aqui, Os Dois Guardiões, Rainha da Floresta. Onde? Primeiro, muito obrigado, Frank, pelas palavras, irmão. Gratidão demais pela força. Fico muito honrado mesmo, assim, e fortaleço ouvindo isso. O livro ele pode ser encontrado tanto na Amazon, quem colocar Os Dois Guardiões da Rainha da Floresta vai encontrar. Só jogar no Google também, já vão ter outras plataformas que vendem o livro. Ou no meu Instagram também, @BielMensageiro. Você falou sobre
ou escutar a voz do coração. Isso foi algo assim que, de fato, a gente não aprende na escola, na faculdade, né? Ninguém ensina como escutar a voz do coração. É algo muito íntimo, né? E eu, na minha jornada, eu sempre tive coragem assim, de me lançar e tentar buscar os meus sonhos, mas durante muitas vezes, eu não sabia o que era a voz do meu coração ou da minha mente, né? Mas esse livro, quando eu comecei a escrever, eu sabia que era uma voz muito forte, assim, íntima do coração, tinha uma intuição muito forte, assim, de que eu deveria seguir por esse caminho. E, claro, todo o conhecimento que a gente aprende, toda a experiência que a gente tem na nossa vida, nos agregam, né? Então, eu também consigo ser estratégico hoje de pensar, às vezes, como levar essa mensagem, pensando no marketing, pensando na propaganda, para alcançar mais pessoas, porque eu quero furar bolha, sim. Não acho que o livro tem que ficar preso apenas a pessoas que já estão nessa consciência ecológica, talvez atravessar pessoas que ainda estão buscando despertar ou querendo uma fonte de conhecimento que venha dessa floresta, dos saberes dos povos originários. Então, é a minha forma assim, de trazer essa mensagem. Mas fico muito feliz pelas palavras, né? Gratidão de verdade, de coração. Uhum. A gente vê, né, que dentro desse processo de crescimento, eu acho que a juventude precisa desse estímulo. E trazendo isso de um jovem também como você, vamos aproveitar enquanto você está jovem e aproveitar e fazer o que tiver que fazer para poder circular ainda mais. Aproveitar toda essa energia, toda essa consciência e jorrar isso. Então, dentro dos seus processos, que sejam mergulhos profundos, mas que não seja lá a permanência, né? Porque o que o artista muitas vezes se perde dentro da não visão de negócio é exatamente ficar na dor quando acessa a dor. E a dor, ela ensina, mas ela não é a totalidade da consciência, porque senão vai ser apenas um experimento do outro. E o artista, todo artista, ele experimenta a dor, mas a dor que vai fortalecer e criar toda essa força, todo esse movimento, todo esse combustível para poder aproveitar o melhor que se tem quando você simplesmente sai daquela limitação. E eu acho, sinceramente, que você está fazendo isso bem. Então já estamos aí na expectativa do próximo. Depois desse sucesso também da Amazon, da Bienal, então que venham mais das escolas, das palestras, que você consiga levar a sua mensagem para o mundo, né? Disparada aí nessa flecha de Oxóssi, e que essa mensagem chegue a tantos, assim como a grande missão de Gabriel, o mensageiro, aquele que transmite a mensagem, e é isso que você está fazendo brilhantemente. Então, gente, para quem quiser adquirir ou conhecer o trabalho do Biel Mendes, eu vou deixar o link aqui da rede dele, tá? Para você poder acompanhar, para você poder aderir também ao seu livro e acompanhá-lo também nas redes sociais para ficar por dentro das experiências. Ele traz sempre algo muito bem informativo dentro das redes sociais dele, que valerá a pena você também acompanhá-lo lá. Segue lá o Gabriel Mendes para você poder conhecer um pouco mais desse trajeto, dessa trajetória e principalmente do processo de despertar. Agora eu vou fechar aqui na tela com você e eu gostaria que você falasse para mim, para você, o que é o despertar? Despertar. Acho que o despertar, para mim, vem muito forte, né? Trazendo já novamente essa questão do mensageiro. Eu acredito que todos nós somos mensageiros, né? Nós temos algo para contribuir com o mundo. Então, acho que o despertar é esse olhar, essa coragem da gente olhar para a nossa essência e ver como que nós podemos expressar ela da melhor forma para o mundo, para os outros, né? Contribuindo com a evolução nossa, mas do coletivo. Então, despertar, para mim, é essa retomada dos nossos dons, nossos talentos, essa vontade de querer contribuir, de querer evoluir. Então, eu sinto que isso é o grande despertar da humanidade, né? Cada um no seu dom, cada um na sua arte, na sua cor, colorindo o mundo, trazendo essa luz para a humanidade. É isso que eu enxergo do despertar. Maravilhoso, tá aí. Biel Mendes, o mensageiro, escritor e que está trazendo a consciência dos dois guardiões da Rainha da Floresta. Vamos juntos. Você que está nos acompanhando, aproveita para dar seu like, curtir, compartilhar, enviar esse link para alguém que poderá se beneficiar
desse conteúdo, dessas informações, que eu tenho certeza que vai acabar tocando o teu coração. Já estou com o meu livro aqui, né? Atravessou o oceano, está aqui comigo em Portugal, e assim como eu tenho esse livro incrível, você também já pode adquirir também. Segue lá o Gabriel e você vai encontrar, vai saber onde buscar o seu também. Os Dois Guardiões da Rainha da Floresta, tá dando o que falar. Para você que tem acesso às medicinas, você vai curtir muito. E para você que não tem, mas que gostaria de saber um pouco dessa história, principalmente dos povos, gente, que tem a ver com a minha conexão e a sua, descobrindo aí a nossa natureza, né? Conectando com a sua própria natureza, vai valer a pena, porque vai ser um despertar grande também, você lendo a história também desse livro do Gabriel Mendes, tá? Então, aproveita para seguir no Insta, @FrankMenezesOficial, tá aqui embaixo também, nosso site, frankmenezes.com.br, para você poder conhecer, inclusive, os nossos cursos. Então, te desejo vida, saúde, felicidade, caminhos abertos, saúde no corpo, paz no espírito e amor no coração. Muita luz e até o próximo vídeo.